Bem, se vocês já fizeram a adaptação das vias de vocês para as inclinações mínimas e máximas previstas nas questões técnicas, agora vamos analisar sobre outros aspectos técnicos o nosso loteamento. O que é o melhor traçado urbano para o nosso loteamento? Uma das possibilidades é trabalharmos com malha urbana fechada, que é a malha urbana mais convencional dentro das cidades. Então, se nós trabalharmos com malha fechada ortogonal, essa é a maneira mais econômica de trabalharmos as nossas vias. Existe a possibilidade de trabalhar de maneira não ortogonal, o que pode ter graves problemas de visibilidade nas esquinas das vias. Podemos trabalhar de malha urbana triangular, gerando resíduos de lotes muito ruins do ponto de vista de ocupação. Existe a possibilidade também de trabalharmos com as malhas urbanas abertas. Então, nesse caso da espinha de peixe, nós temos uma via que conecta essas vias transversais e elas todas são vias sem saída. Isso é muito ruim se vocês imaginarem que vocês estão procurando algum imóvel e de repente vocês entram numa via, precisam voltar, entram na outra via, precisam voltar. Isso é muito ruim, não tem continuidade como as malhas urbanas fechadas. Por outro lado, as malhas urbanas semi-abertas, elas são uma opção bastante viável sobre diversas econômicas, porque elas permitem maior loteamento por hectare. Ela chega a ter uma ocupação melhor, mais de 17% de ocupação, vocês podem fazer alguns testes aí. E também nós temos a possibilidade de reduzir o custo com a pavimentação. Quando nós estivermos falando de custos, vamos verificar que o custo dessas vias é bastante elevado. Então, uma solução que nós conseguimos adotar, que seria mais adequada, seria nem tanto pensar só na questão econômica, nem tanto pensar só nas questões mais técnicas, né, da facilidade, e a gente conseguir fazer essa junção das duas soluções. Então, parte das nossas vias é aberta, parte das nossas vias é fechada. Dessa forma, nós conseguimos pegar as vantagens de todos os tipos de malha urbana. Quando nós estamos fazendo um traçado não ortogonal, do ponto de vista econômico, ele é bem pior do que um traçado ortogonal. Além de tudo, quando nós estamos tratando de traçados não ortogonais, nós criamos lotes irregulares. E esses lotes irregulares são de difíceis ocupações. Além disso, nós normalmente temos quilômetros de vias muito maiores para servir uma mesma área. Então, se vocês pegarem a área, se ambos tiverem a mesma área, e vocês forem olhar o perímetro desses dois, vocês vão verificar que o perímetro maior é no triângulo. Então, quando a gente se afasta do quadrado, nós vamos aumentando esse perímetro em relação à área. Dois elementos com a mesma área vão ter perímetros muito distintos. Começa a aumentar muito o perímetro quando você se afasta do quadrado. Então, com relação a esse traçado irregular, pense nessa forma triangular, que existem muitos terrenos em ponta de avenidas e tudo, que daí começam a criar lotes bastante irregulares. Vejam os exemplos que tem aqui, que cada lote tem um desenho diferente. Com relação aos custos da infraestrutura, se nós pensarmos, então, na forma do quadrado como uma opção que tem uma relação muito boa da área com o perímetro, nós vamos verificar que nesse lote, nessa primeira opção da quadra retangular, nós temos infraestrutura passando pelos quatro lados desse retângulo. Por quê? Porque existem lotes que estão voltados para todas as vias. Essa opção aqui, a segunda opção, também é a opção retangular, porém com lotes voltados somente para duas vias. Nós conseguimos reduzir um pouco o custo da infraestrutura. Porém, muitas vezes as vias transversais, elas perdem muita qualidade espacial, porque elas são a lateral
de 2 lotes e não à frente dos 2 lotes. Do ponto de vista do custo dessa infraestrutura, então esse triângulo, se ele mantivesse a mesma área dos retângulos acima, certamente ele tem um perímetro muito maior. E nós temos, além do perímetro maior, ou seja, tem muito mais comprimentos de infraestrutura, nós temos terrenos que são irregulares e isso dificulta bastante a ocupação dos lotes. Qual que é, então, o melhor tamanho do lote? Bom, se o lote for muito estreito e muito comprido, é ruim. É ruim do ponto de vista de ocupação. É ótimo do ponto de vista econômico. Se o terreno for muito largo, ele é muito bom para ocupação, porém, ele é muito ruim do ponto de vista econômico. Então, sempre o meio do caminho é a melhor opção. Então, o lote que não tem uma testada tão grande e também não tem uma profundidade tão grande proporcionalmente. A melhor hipótese é trabalharmos com lotes regulares, né? E que essa área, nós precisamos analisar a relação dos seus lados, a proporção entre a testada e a sua profundidade. O que nós precisamos entender quando definimos a dimensão dos nossos lotes? Vocês definiram o lote de vocês inicialmente pela legislação. Então, a legislação pedia um lote de 12 de testada, 360 metros quadrados de área, e assim vocês definiram o tamanho dos lotes. Né? Alguns de vocês era 15 metros de testada, era 450 metros quadrados de área, e assim vocês definiram. Mas nós podemos analisar também sobre o custo do lote. O custo do lote não é só o custo dessa terra, mas toda a infraestrutura que está servindo a esse lote. É por isso que, se eu tenho essa solução primeira, eu tenho muitos lotes sendo servidos por um mesmo comprimento de infraestrutura. Já na segunda opção, eu tenho poucos lotes sendo servidos pelo mesmo comprimento de infraestrutura. Então, do ponto de vista econômico, é muito melhor que eu tenha testadas menores. Quando nós pretendemos reduzir o custo da urbanização, então, quando nós estamos trabalhando com lotes que precisam ter custo mais reduzido, nós precisamos reduzir testadas, sim, porque nós reduzimos o custo da infraestrutura. Se vocês quiserem fazer um estudo, vocês podem trabalhar até com... Vocês podem fazer um papel com um quadriculado e começarem a produzir dimensões de lotes para conseguir entender um pouquinho essas diferenças que vocês teriam. Pode fazer essa malha de 12 por 12 e aí vamos tentar trabalhar com algumas dimensões de lote que são interessantes sobre os dois aspectos, econômicos e de ocupação. Então, do ponto de vista econômico, a maior profundidade, portanto, a menor testada é mais interessante. Do ponto de vista de aproveitamento, a forma mais quadrada é mais interessante. Para a gente ter uma ideia dessa relação, quando nós estamos fazendo loteamento para classes sociais mais baixas, nós trabalhamos com uma relação entre testada e profundidade de 1 para 5. Então, se nós estivermos trabalhando com 5 de testada, nós temos 25 de profundidade. É uma relação adequada do ponto de vista econômico e mediana do ponto de vista de ocupação. Já quanto maiores os terrenos, quando nós estamos trabalhando com loteamentos de classe social mais alta, nós tentamos trabalhar com próximo do quadrado. Então, terrenos de 25 por 25 são bem convencionais nesse tipo de loteamento. Essas relações aqui, vocês podem ajudar vocês a tomarem as decisões para esse projeto que vocês estão desenvolvendo agora. Então, dependendo da região que vocês estão, dependendo da renda dessa região, vocês podem tomar a decisão em relação às dimensões do lote. Vocês têm as mínimas definidas por lei e aquilo que, pela questão técnica, seria mais interessante. E, claro, a dimensão do lote vai acabar definindo o tamanho da quadra.
As quadras, nós já sabemos que, pela legislação municipal, nós temos que ter entre 60 metros a 300 metros. Mas isso modifica bastante. 60 metros a 300 tem bastante opção. Uma das opções para vocês trabalharem novamente é com esse quadriculado, um papel quadriculado de 12 por 12, porque assim vocês podem rabiscar várias vezes como croquis, e imaginar como que vocês conseguiriam fazer essa quadra. Então, essa opção de uma quadra quadrada de 120 por 120, aí é uma possibilidade de vocês tentarem colocar esse lote padrão nessa quadra. Então, nesse caso aqui, se o lote for estabelecido como está no exemplo, vocês vão ter uma área livre no centro desse lote. Então, é uma possibilidade que vocês, ao analisarem as dimensões, e a dimensão é a mesma, mas a quantidade de lotes que é possível, fazendo apenas alguns ajustes, vocês vão verificar que existem soluções bem mais econômicas. Então, no caso do parcelamento B, nós temos 2 lotes a mais do que o parcelamento A, somente com uma pequena diferença de divisão. No lote C, nessa solução C, nós temos também algumas divisões diferenciadas, temos terrenos com dimensões distintas, e vejam lá, uma coisa que eu conversei em sala de aula com vocês, que é essa solução das esquinas. Um terreno de esquina, se você for colocar o recuo nas 2 vias, vocês vão possivelmente ter uma redução da área de ocupação dele muito grande. Uma quarta solução seria trabalhar com ruas internas a essa quadra. Então, essas ruas internas poderiam conectar uma área de lazer, que seria um pouco mais... Ela é pública, no entanto, ela é um público um pouquinho mais restritivo aos moradores dessa quadra. Então, seria uma solução que poderia ampliar largamente o número de lotes. Então, nesse caso, nessa solução aqui, chegou-se a 48 lotes. Para a gente voltar no nosso exemplo, então considerem que vocês estão trabalhando nessa área que vocês selecionaram, considerem essa inclinação de 7% máxima, né? E individualmente, redimensione uma das quadras que vocês projetaram com a sua equipe. Individualmente, cada um vai redimensionar com base nessas discussões que nós tivemos anteriormente. E, por fim, sabendo que a densidade demográfica é um número que vai nos ajudar a definir muitas questões urbanas, e considerando que no sul do Brasil nós temos, em média, 2,8 pessoas por família, não por residência, vocês vão conseguir calcular, a partir do momento que vocês definirem a quadra de vocês conseguem fazer o cálculo da densidade demográfica. Se todas as quadras fossem iguais, qual seria a densidade demográfica do loteamento de vocês? Vocês apresentam essa nova tipologia e respondem qual é a população atendida e qual é a densidade populacional. Densidade populacional é uma relação de número de habitantes por hectare, 10 mil metros quadrados. Vocês terminam de fazer essa atividade e postem lá no estúdio, no fórum, ok? Muito obrigada. Muito obrigada, tenham uma boa noite. Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco o objetivo dessas atividades. E a gente se encontra no fórum para tirar todas as dúvidas necessárias para o desenvolvimento das atividades. Boa noite.